Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo nós vamos falar sobre por que você deve ler o livro Nunca Desista de Seus Sonhos. Este livro eu li uns 3 anos consecutivos e eu cometi o erro gravíssimo de não grifar. Então é um sinal para eu ler novamente este livro. E apesar de ter este título meio coach, é motivacional, mas não é aquele motivacional meio meloso, muito meloso, não. Eu não lembro se esse livro, se foi o primeiro livro do Augusto Cury que eu li, ou foi o segundo. Eu já li O Futuro da Humanidade e li Nunca Desista de Seus Sonhos. Para mim, este é o livro que as pessoas deveriam ler primeiro no ano. O Augusto Cury é o psiquiatra mais lido no mundo. Ele já vendeu livros em mais de 70 países. Esse é um grande feito e mostra o quanto que as suas obras elas são de fácil interpretação, até nas partes mais técnicas, quando ele explica sobre o registro automático de memória. Então, até nas partes mais técnicas, ele consegue explicar de uma forma que não torna o conteúdo muito exaustivo, muito pesado para quem está lendo. Nesse livro, ele conta a história de 4 pessoas, entre elas Jesus Cristo. Eu estou falando entre elas Jesus Cristo porque, se eu não me engano, quando ele conta a história de Jesus Cristo, ele não faz um suspense, mas nas outras 3 pessoas ele faz um suspense. Então, para não atrapalhar você na hora de fazer a sua leitura, para saber sobre quem ele está falando, ele cria esse suspense, essa curiosidade no livro. Ele não revela de forma imediata sobre quem ele está analisando, a personalidade, os desafios que passou ao longo da vida. Ele não revela de forma imediata. Então, para eu não fazer isso aqui, revelar para vocês quem são as 4 pessoas que ele conta a história, que ele analisa no livro, eu só vou falar o primeiro, porque, se eu não me engano, ele não faz um suspense quando ele vai falar sobre Jesus Cristo. Os demais, ele faz o suspense. E esse suspense que ele faz é muito interessante, porque ele cria, ele utiliza o gatilho da curiosidade, que é uma das técnicas da escrita persuasiva quando você quer criar uma narrativa e prender as pessoas dentro da sua narrativa, que é utilizar o gatilho da curiosidade. E ele faz isso no livro. Óbvio que você pode simplesmente só folhear o livro e descobrir sobre quem ele está falando, mas para você realmente vivenciar a história, é legal você viver esse suspense e não folhear o livro para procurar sobre quem ele está falando. E para mostrar a você um pouco do livro, apesar de eu não ter grifado, eu lembro de algumas partes que chamaram a minha atenção e que ficaram muito gravadas na minha memória. Então, eu coloquei elas aqui. A primeira citação que eu trouxe aqui é: a escolha de Jesus não foi baseada no que aqueles jovens possuíam, mas no que ele era. A autoconfiança e a ousadia de Jesus não têm precedentes. Ele preferiu começar do zero, trabalhar com jovens completamente desqualificados, a trabalhar com fariseus saturados de vícios e preconceitos. Preferiu a pedra bruta à mal lapidada. Eu achei essa citação tão magnífica, principalmente na hora que ele fala aqui que a escolha de Jesus não foi baseada no que as pessoas eram, mas no que ele era. Ele sabia que ele tinha a capacidade, o potencial de moldar o coração, as atitudes, a vida daquelas pessoas, dos discípulos que ele estava escolhendo, e, e ele confiou muito em quem ele era para fazer a sua missão acontecer. E isso eu achei incrível. Eu lembro que quando eu li, chamou muito a minha atenção essa citação. E aqui ele preferiu a pedra bruta, a mal lapidada. Às vezes a gente prefere a pedra mal lapidada porque acha que vai ser mais fácil manusear com ela, mas às vezes se você pegar a pedra bruta e você transformar a pedra bruta, é muito mais fácil do que você pegar uma pedra mal lapidada que já outras pessoas já mexeram ali, que já tem os seus defeitos. A pedra bruta você molda do jeito que você quiser. A pedra mal lapidada você tem que moldar a partir do que uma outra pessoa fez. E isso é muito interessante a gente observar. Outra citação que chamou muito a minha atenção foi: se Freud, Karl Marx, Jean-Paul Sartre tivessem a oportunidade de analisar profundamente a personalidade de Jesus como eu o fiz, provavelmente não estariam entre os maiores ateus que pisaram nesta terra, mas entre os que mais se deixariam cativar por seus magníficos sonhos. Quando um psiquiatra com o conhecimento que o Augusto Cury possui fala isso, chama a nossa atenção porque é de muita ousadia pegar grandes filósofos, grandes pessoas que passaram por aqui também, que deixaram as suas marcas, como Freud, como Jean-Paul Sartre,
Então é muito interessante ele falar isso, e é de uma ousadia, e quando eu li, eu também achei muito legal ele citar que se Freud, se Karl Marx, se Jean-Paul Sartre tivessem dado a oportunidade de estudar sobre a personalidade de Jesus, tirar a parte religiosa, porque às vezes a gente precisa fazer isso, sair um pouco da religiosidade e focar em quem aquela pessoa era, para poder analisá-lo de forma mais profunda. Entre as pessoas que ele conta a história, uma delas, isso eu coloquei aqui para vocês também, que no caso não é uma citação, uma delas chamou muito a minha atenção pelo tanto de derrota que essa pessoa sofreu ao longo da vida. Eu, assim, ouso dizer que pouquíssimas pessoas, pouquíssimas para não dizer nenhuma, passariam pelo tanto de derrotas que essa pessoa passou e continuaria lutando até conseguir, até chegar ao seu objetivo. Então, eu comecei a ficar agoniada. Eu tenho certeza que se você for ler também, nunca desista de seus sonhos, você vai ficar agoniado na hora que você começar a ler sobre a história dessa pessoa, e aí vem uma derrota atrás da outra, uma derrota atrás da outra, uma derrota. E parece que a pessoa nunca vai conseguir chegar ao seu objetivo. O Augusto Cury, ele conseguiu escrever de uma forma que você começa a sentir mesmo agonia, é, ansiedade para saber se dessa vez, nossa, dessa vez deu certo. E quando você vai ver, não deu certo, você acha que dessa vez vai dar a volta por cima, mas era outra volta por baixo que a pessoa estava dando. Então eu fiquei agoniada, agoniada com a história dessa pessoa. Eu coloquei o nome aqui, mas obviamente eu não vou falar para não atrapalhar a sua vivência com o livro. Uma outra citação que eu também coloquei aqui, que eu achei super interessante, foi: muitas pessoas se angustiam e até pensam em, vou deixar a palavra aqui, porque eu acho que se eu falar pode dar algum problema no vídeo, porque detestam o seu corpo, pensam em acidentes, doenças, perdas de pessoas queridas, perda de emprego, acham que vão falhar nas provas. Precisamos sair da plateia, entrar no palco da nossa mente e nos tornarmos atores ou atrizes principais da nossa inteligência. E eu trouxe essa citação porque eu achei ela tão atual. Realmente é um problema da nossa sociedade de muitas vezes deixar que a nossa mente, os nossos pensamentos intrusivos tomem conta da nossa realidade. A gente não consegue dominar a nossa mente. E eu achei essa citação tão atual, mas tão atual, que eu resolvi trazer ela aqui também. E uma outra citação super atual, que também está presente no livro, e quando eu li, eu quis trazer aqui também, que é: cuidado, se você depender muito dos outros para executar seus sonhos, corre o risco de ser um frustrado na vida. Os jovens precisam estar alertas. Eles são exigentes para consumir, mas não sabem construir seu futuro, são frágeis e dependentes. Em terra de rede social, o que a gente sofre por ficar se comparando, por esperar uma validação alheia para os nossos projetos, num nível muito alto. Então, eu achei também essa situação muito atual, principalmente quando ele fala em relação aos jovens, e a questão da fragilidade, da dependência da opinião alheia. Os avanços que a nossa sociedade teve são excelentes, mas isso também, para algumas pessoas, trouxe uma certa fragilidade que a gente espera conseguir algo de forma muito fácil. Quer viver aquele sacrifício para conseguir realizar um sonho, um projeto. Igual, antigamente o sacrifício era muito, muito maior. Só que hoje, até pela questão da comparação, e a gente vê a realidade de outras pessoas que talvez conseguiram alcançar o que a gente sonha na nossa percepção de forma rápida, então a gente começa a se comparar e desconsidera a nossa realidade, desconsidera que cada pessoa tem o seu jeito, chama a atenção da sua forma, da sua maneira. É a vida acontecendo. E a gente precisa aceitar que cada pessoa tem o seu tempo, né? Cada pessoa precisa passar por determinadas situações para conseguir evoluir mentalmente, evoluir profissionalmente, evoluir pessoalmente. Então, cada pessoa precisa passar por seu processo, né? E às vezes a gente desconsidera isso e começa a focar muito: ah, fulano conseguiu tal coisa, igual a Virgínia, por exemplo. A Virgínia, se eu não me engano, no terceiro vídeo que ela postou aqui no YouTube, ela alcançou 100 mil inscritos. Ela demorou pouquíssimo para alcançar 100 mil inscritos. Só que ela é uma exceção, gente. A regra é totalmente diferente. Às vezes, a gente considera a exceção e não considera a regra. A Virgínia, no todo, ela é uma exceção. Ela não é a regra. A regra é você produzir conteúdo por muito tempo até você conseguir alcançar
1 milhão de seguidores, seja no Instagram, seja no YouTube, seja em qualquer rede social. Essa é a regra. A Virgínia, o que aconteceu com a Virgínia é uma exceção. A gente precisa parar de considerar a exceção e passar a considerar a regra. Qual é a regra? É desse jeito que acontece com a maioria das pessoas. Então, é mais fácil eu alinhar a minha expectativa para a regra do que para a exceção, porque na exceção as chances de se frustrar são muito maiores. E a outra citação que eu trouxe aqui, que eu lembro que na hora que eu li, chamou muito a minha atenção, é: porém, ele tinha algumas das 5 características dos grandes gênios. Primeiro, era persistente na busca dos seus interesses. Segundo, animava-se diante dos desafios. Terceiro, tinha facilidade para propor ideias. Quarto, tinha enorme capacidade de influenciar pessoas. E quinto, não dependia do retorno dos outros para seguir seu caminho. Aqui ele estava falando sobre uma das pessoas que estava analisando, e quando ele cita essas 5 características dos grandes gênios, eu acho super interessante, porque quando você pensa em genialidade, você pensa em habilidades, em atributos que físico mesmo, uma questão de mental, mas de inteligência. Aqui você percebe que é uma questão de inteligência mais emocional do que inteligência para conseguir absorver um determinado conhecimento ou para aplicar a um determinado conhecimento. Aqui é muito mais sobre inteligência emocional. E a última citação que eu trouxe aqui é: apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida e entender que não existem pessoas de sucesso e pessoas fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. E nessa frase aqui também tem um ponto que eu não concordo com ela em partes, porque às vezes desistir é inteligente. Então você sabe que talvez aquele projeto não vai te trazer o retorno que você estava esperando. Então, às vezes, é muito inteligente desistir. A gente precisa ter isso em mente. Aqui ele está falando sobre sonhos, mas sonhos pode ser ligado também à parte profissional. Então, às vezes, desistir é mais inteligente do que continuar persistindo em algo que nitidamente já te mostrou ali que não vai trazer resultados. Isso não quer dizer que você, por você estar passando por dificuldades, por várias dificuldades, para conseguir realizar aquele seu sonho, que ele não irá te trazer resultado. Talvez é só não chegou o seu momento ainda, está faltando você ajustar uma coisa ali, outra aqui, mas você viu que já deu certo para várias outras pessoas. Em determinadas situações, igual eu tô lembrando aqui de uma história do Joel J, que ele entrou em sociedade com o grupo Primo, e teve um momento que ele decidiu sair dessa sociedade. E ele conta no podcast que ele saiu, resolveu sair porque ele estava observando que o grupo estava indo para uma linha que ele não estava se encaixando mais, que o Joel é muito mais dessa parte de performance, de pessoas, ele não é tanto da parte financeira. E ele viu que o grupo Primo, como já era de se esperar, estava indo muito para uma linha financeira, e ele não estava se encaixando ali mais. Então foi muito inteligente da parte dele de tirar o time de campo, e apesar de ser muito difícil tomar essa decisão, foi muito mais inteligente tirar o time de campo do que se manter em um lugar que você está notando que não está alinhado com o que você espera. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comenta e não se esqueça de se inscrever aqui no canal também. Ah, e se você já tiver lido Nunca Desista de Seus Sonhos, aproveita para deixar o seu relato aqui também. Vou deixar na descrição o link do livro na Amazon, mas se você quiser comprar também mais barato, eu indico que se você quiser adquirir este livro, você pode comprar na estante virtual. Às vezes o livro vai ser usado, mas eu tenho muito costume de comprar livros lá, e para pagar mais barato. E ele também, com certeza, deve estar disponível na Amazon, e lá você consegue comprar ele novo. Na estante virtual, às vezes tem a opção do livro novo, que ele sai um pouquinho mais caro, e do livro usado. Eu nunca tive problema com os livros usados que eu comprei, mas se você quiser um livro novo, aí você olha se tem disponível na estante virtual ou se tem disponível na Amazon. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.